Bom, bom dia, boa tarde, boa noite a todos que nos escutam. Mais um episódio aqui onde a gente gravamos, né, o nosso podcast ADREC. Estou aqui com homens abençoados aqui, estou aqui com o presbitério da igreja, da Assembleia de Deus Reviver em Cristo. Muito obrigado pela participação, presbítero Anderson, pastor Marivaldo, presbítero Mateus. E também, que Deus abençoe também, existem outros obreiros que estão a trabalho hoje, né? O presbítero Osmar. E vamos discutir aí, né, alguns temas atrelados ao feriado de hoje, que é o Dia do Trabalho, né? E vamos conversar bastante, temos aí bastante coisinha aqui para a gente conversar. Eu gostaria que cada um falasse alguma coisinha, né, que já estamos aqui, não, só para eu não falar tudo. Espero que a primeira mensagem transmitida aí seja para o presbítero Mateus, né? Graças e paz, irmãos. É um prazer estar aqui. Boa noite, bom dia, boa tarde, quem estiver nos ouvindo, né? É um prazer inenarrável estar podendo participar desse podcast. Podemos estar falando hoje sobre trabalho, né? E, por que não, trabalho na igreja, que é um trabalho voluntário, é um trabalho ao qual o Senhor nos chamou, né? Para estarmos cuidando de almas. É um trabalho de extrema importância, ao qual prestamos, né, uma ação social à comunidade. É através da igreja que vidas são restauradas, que famílias são ajudadas também, né? Isso é reconhecível pela sociedade. Então, é através da igreja que muitas pessoas que estão com as vidas perdidas, seja com um marido, um filho no meio das drogas, seja necessitando de uma oração, um aconselhamento, ou até mesmo um trabalho social. E a igreja, ela tem esse papel também, né? Não só de cuidar do lado espiritual e restituir essa vida, quando muitas vezes a sociedade ela vinha a falhar a respeito disso, mas também nós precisamos esse cuidado social com orientações, lógico, seguindo a palavra de Deus, o chamado de Deus para essas pessoas. E quantas vidas, quantas pessoas são restituídas, largam o caminho das drogas, conseguem novamente voltar a estudar, a ter sonhos, a trabalhar e a ser um fruto no meio da sociedade e contribuir para uma sociedade melhor, não é mesmo? Sim. Boa tarde a todos, bom dia, boa noite, ou aqueles que estão trabalhando nesse momento, a paz do Senhor a todos, que Deus abençoe a cada um poderosamente. E também quero louvar a Deus pelo dia do trabalho, aonde pelo qual nós também somos obreiros da casa do Senhor, nós também estamos a trabalho da obra de Deus, para que possamos também, através da palavra do Senhor, alcançar as vidas, que muitas vezes, devido ao dia a dia, correria do trabalho, não conseguem estar cultuando. Mas eu creio que essa palavra pelo qual todos nós estamos mencionando irá de contra vocês. Muitas vezes a oportunidade não chega diante de nós devido à correria do dia a dia. Lógico, nós entendemos que todos nós somos responsáveis pela nossa atitude em trazer o mantimento para o nosso lar. Mas também nós sabemos que o trabalhar não é somente em empresa, mas o trabalhar também é da obra. E nós, como obreiros do Senhor, nós temos a obrigação também de levar para vocês. Mesmo vocês trabalhando, ou então vocês no seu descanso, nós estamos aqui a poder levar a palavra do Senhor com amor, carinho, com dedicação, respeito, respeitando ética, etnias, raças, e respeitando a todos, para que vocês possam também usufruir da palavra como todos nós estamos usufruindo, aprender cada vez mais. É isso que eu tenho a dizer a vocês no Dia do Trabalhador. E parabéns para todos os trabalhadores, em nome de Jesus. O pessoal tão afiado, né? Ô, glória, o pessoal aqui. Glória a Deus, né? Então é isso, meus irmãos, a paz do Senhor para todos. Uma boa tarde, bom dia, boa noite a todos. E falar de trabalho é maravilhoso, muito bom, gratificante, né? O pai de família, ele precisa trabalhar para manter a sua família, mas quando se fala de trabalhar na obra de Deus, é algo que nos leva mais além,
que nos traz uma felicidade grande sobre as nossas vidas, um amor às vidas, almas, pessoas que precisam ser alcançadas por Cristo. E a gente carrega dentro de nós esse desejo ardente de falar do amor de Cristo, de falar da salvação de Jesus em tempo e em fora de tempo, como a Bíblia fala, né? E a Bíblia fala que se nós pararmos de clamar, as pedras elas iriam clamar. Então, é maravilhoso para nós estarmos aqui nessa tarde, dia do trabalho, ou como alguém fala, dia do trabalhador, para nós estar falando referente ao trabalho da obra de Deus. Os obreiros, a dedicação, o carinho que carrega cada um individualmente no seu coração, com a sua família, né? O homem, ele falar do trabalhador, nós, um exemplo, trabalha a semana toda, mas todos os dias de culto, ele chega em casa, ele se prepara rapidamente, pega a sua família, leva para a igreja, para estar adorando a Deus, para estar louvando a Deus, para estar ministrando uma palavra. E muitas vezes, devido ao dia a dia, a correria, a gente não para pensar nisso. O quanto é gratificante, mas o quanto é tão corrido o nosso dia. Mas vale a pena porque nós temos um patrão que nunca vai atrasar o nosso salário. A nossa recompensa está preparada lá na glória. Aleluia. Amém, gente. Mais uma vez, é muito bom contar com todos vocês aqui. Então vamos lá, vamos começar a aproveitar o tema, né? Trabalho, esse seria o primeiro tema, tá? O primeiro tópico. Trabalho como uma vocação divina, como um chamado de Deus. Bom, eu vou falar um pouco do que eu acredito, porque até o nosso Deus trabalhou, né? Ele construiu tudo que conhecemos, mas como uma vocação. O presbítero Mateus, ele até deu uma pincelada. Eu gostaria que ouvir a opinião dos presbíteros, né? Começando com o presbítero Anderson mesmo, o que você acredita, né, em relação ao trabalho para o reino de Deus, para a obra de Deus, a importância disso, o impacto disso, né? Muito interessante isso. Vamos lá. Amém. Graças e paz a todos novamente. Eu entendo por isso, pelo trabalhar na obra do nosso Deus Todo-Poderoso, é poder fazer discipulados, é trabalhar para que venha construir vidas que estão se perdendo, vidas que estão se perecendo, vidas que de outra hora estavam no ministério, ou congregando, ou na presença do Senhor, e hoje não estão mais. É esse trabalhar que nós temos, a fazer com que essas vidas voltem a sentir a presença de Deus, voltem a buscar a face do Senhor. O trabalhar que eu vejo através disso é poder que é gratificante a gente olhar aquela pessoa, aquela vida que estava perecendo, está de volta. Porque nós sabemos que sem o trabalhar, nada acontece. Quando nós colocamos a mão no arado, tudo pode acontecer. Porque, como mencionou há pouco, Deus trabalhou para que tudo isso estivesse aqui hoje, para que nós fôssemos criados. E nós também temos que ser como Deus, semelhante à imagem de Jesus Cristo, trabalhar no reino de Deus. Quando Jesus Cristo iniciou seu ministério, ele não iniciou com muitas pessoas, ele foi a pouco a pouco resgatando. E assim que eu vejo, resgatar essas pessoas, essas vidas para o reino de Deus, para que todos possam trabalhar juntos em prol da obra do Senhor. Glória a Deus, né, pastor? Trabalhar para o reino de Deus eu posso falar um pouco sobre isso, porque quando eu fui designado para o trabalho de missão no estado da Bahia, é bom até falar sobre isso, né? É importante que tenhamos irmãos ali em Lajeado Alto, né? Na Bahia, a região de Iaçu, a Assembleia de Deus ali em Lajeado Alto, a paz para todos. Se alguém, exato. Deus possa abençoar a vida de todos os irmãos em Lajeado Alto, que essa tarde seja uma tarde, já chegando à noite, aí, abençoada para todos vocês. É um privilégio para mim falar referente ao reino de Deus, porque foi um preparo para mim, que quando Deus me chamou, que eu saísse do meu trabalho, me deslocasse até o estado da Bahia, que na verdade é a minha terra natal, a Bahia, né? E
para trabalhar para o reino de Deus. E quando, depois de algum tempo que eu estou lá, que eu estava lá, já morando lá, que eu sou designado para um lugar meio deserto, onde muitas pessoas não queriam, na verdade, ir, porque a gente começa a entender que tem trabalho na obra de Deus para todos, como fala, né? A série é grande, mas poucos são os ceifeiros. Isso é verdade, porque eu me lembro muito bem que naquela época ninguém estava disposto a sair de Itatim e ir para Lajeado Alto. E quando foi me lançada a proposta, eu aceitei e abracei, porque estava dentro daquilo que Deus tinha falado ao meu coração. Então, Bem relacionado ao chamado de Deus, né? Ao chamado de Deus. Você vê que... Então, quantas vidas foram salvas, libertas em Lajeado Alto, município de Açu, Bahia? Quantas pessoas estão naquela igreja pela misericórdia através da minha vida, juntamente com os irmãos que foram chegando, pessoas que vamos dizer assim, estavam esquecidas por alguém, pela sociedade, vamos dizer, por alguém esquecida. Hoje estão dentro da igreja, são obreiros, são mulheres de Deus, missionárias, mulheres que estão tomando conta de círculo de oração, e a igreja está lá, linda para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Então, é algo maravilhoso que a gente carrega, um legado que a gente carrega em nosso coração, que não podemos esquecer nunca. Quando a gente aceita o chamado, né, o fruto que acontece depois. Você vê depois Deus dá o crescimento, né? Sim, assim como diz a palavra, a gente faz o id do querer do Senhor, vamos trabalhar, vamos, né? Né, presbítero? Amém, graças e paz a todos. Como o presbítero Anderson, o evangelista Brandon, o pastor Marivaldo falou, né? Gostaria até de, se possível, ler em Efésios 3, 20 e 21, que eu tinha deixado separado aqui, que fala: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que atua em nós. A ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, pelos séculos dos séculos. Amém. Entendemos que o chamado de Deus, ele vem através do Espírito Santo, né? O Espírito Santo comunica conosco como servos de Deus, e como o pastor falou, ele sentiu um chamado no seu coração, largou tudo que tinha aqui em São Paulo para poder ir para a Bahia. Ou seja, quem faz isso é Deus. Deus já sabia das almas que precisavam ser alcançadas, né? E precisava de um coração voltado a esse chamado, a essa vontade. Entendemos como igreja que somos uma unidade em Cristo, né? Cristo é a cabeça, e que cada um, assim como todas as partes de um membro de um corpo, né? Cada um tem uma função, cada um tem um chamado para cooperar com o todo. Qual é o nosso objetivo? O nosso objetivo é, através das mídias, através do trabalho aqui na igreja, através dos programas de evangelização, alcançar mais almas, para que mais almas sejam resgatadas, para que mais pessoas possam ouvir falar do nome de Jesus Cristo, para que vidas sejam mudadas, famílias sejam impactadas e restauradas, né? E que as pessoas possam ser felizes em Jesus. E como a palavra em Efésios disse, né? Deus pode, é aquele que pode muito mais, é aquele que planejou muito mais do que pedimos ou pensamos, né? E que é através do Espírito Santo, desse chamado que foi colocado no coração do nosso pastor, primeiramente, e ao qual, através dessa visão, nós como obreiros compartilhamos da mesma visão, né? E apoiamos, tanto que estamos aqui, cada um, né, na sua peculiaridade, trabalhando para que isso seja alcançado. Foi aí que surgiu o fruto do Instagram, do Facebook, do YouTube, e surgiu também o podcast, tudo para que possamos definir cada vez mais, né, a palavra de Jesus Cristo. Amém, gente. E você vê que a gente percebe o quão trabalhar na obra de Deus, ao mesmo tempo a gente estamos atendendo um chamado de Deus, mas ao mesmo tempo é uma grande responsabilidade, né? Porque Deus colocou uma responsabilidade na mão do pastor. E
ele fez o querer, a vontade de Deus com seriedade, né? Ele, assim também como disse o presbítero Mateus, o presbítero Anderson também complementou, estamos mexendo com vidas, com almas, né? E dependendo do que fizermos, ou uma palavra lançada, ou alguma coisinha, pode assim acabar o ministério de uma pessoa muito rápido, né? E vai de encontro ao nosso próximo tópico aqui, que é conflitos, né, de interesse na igreja, que aí entraria mais na interesses pessoais da igreja, quando a pessoa, o obreiro, né, no dia a dia a gente sabe, acaba confundindo o que ele quer do que o que Deus quer para a igreja, né? Vamos conversar sobre isso, porque isso é um assunto até polêmico, né? Poxa, a gente sabe, a Bíblia fala que muitos estão acreditando em fábulas, nem todos, infelizmente, não estão na direção de Deus, do Espírito Santo, a gente sabe disso. Mas como que é um desafio até, né, pastor? Porque às vezes o presbítero ou o pastor, às vezes o obreiro até pode estar na presença de Deus, mas também é julgado, né? Não, ele está errado, mas Deus sabe de todas as coisas, né? Então, interesses na igreja, né? Esses conflitos de interesse. O obreiro ele tem que estar preparado para isso. A gente sempre fala que às vezes Ouvir a voz de Deus, né? Às vezes ouvir a voz de Deus, reconhecer o seu chamado, saber a sua vocação. E quando se fala referente ao obreiro, eu sempre falo, tudo começa pela porta, né? Todos nós passamos por lá. Então, o diácono, aí vem um porteiro, vem um cooperador, um diácono, e ele cresce aprendendo. Então, eu dou graças a Deus, os obreiros, obreiras que nós temos aqui na igreja, graças a Deus, todos com o mesmo objetivo, pensamento voltado à obra de Deus. E não há, graças a Deus, entre nós, aquele que se acha maior, aquele que despreza o outro, e que nunca isso possa acontecer na igreja, nunca venha acontecer na igreja, porque isso é ruim para a obra de Deus. Isso inverte o crescimento, era para crescer, pelo contrário, diminui. Então, eu dou graças a Deus pela vida de vocês, todos os obreiros aqui, Amém. que está sempre empenhado, e quando entra aqui por essa porta, para adorar a Deus, para trabalhar na obra de Deus, entram com o mesmo pensamento, adorar a Deus, falar do amor de Deus, falar de Jesus Cristo, esse é o alvo. Sendo assim, a igreja é sempre vitoriosa. Amém. Porque a gente vê cada absurdo, né, presbítero? Aí, o pessoal vendendo coisa. Eita, glória. Amém. O pastor me fez me lembrar de quando eu congregava determinada dominação e eu ficava na porta. E todo mundo que passava, seja bem-vindo em nome de Jesus, seja bem-vindo em nome de Jesus. Isso traz com que a pessoa venha se sentir confortável, aconchegada. Porque normalmente o que nós vemos que as pessoas estão tão saturadas que quando chegam no ministério, elas não querem ser ouvidas. Mas quando você aborda de uma maneira totalmente diferente, aí as pessoas começam a se sentir acolhidas, começam a se aproximar, começam a trazer uma pessoa, outra pessoa, traz a família. Polimento é muito importante, Porque né? você começa a demonstrar o porquê você está ali. Quando você está feliz naquilo pelo qual Deus proporcionou para você, ali já vai começando você um trabalhar. Ali vai te modificando, vai te moldando, vai te transformando. E as pessoas começam a ver e querem também sentir aquilo que você está sentindo. E é isso que eu vejo quando você está a trabalhar perante a tudo isso, perante a obra de Deus. O mover de Deus. Amém. Só, desculpa interromper. Não, perdão. a gente tem que conversar aqui. Imagine uma igreja... É uma conversa, gente, não é entrevista não, é uma conversa. Evangelista Brendo, imagine uma igreja, vou assim, não vou falar pequena, não vou falar uma igreja forte, pequena, com muitos obreiros, né? Tem que saber lidar com cada situação, porque são muitos obreiros e todos precisam trabalhar, e todos trabalham. Então, isso é algo que a gente pede direção a Deus para lidar com essas situações, porque
A obra de Deus tem trabalho, tem oportunidade para todos trabalhar. Todos trabalham. Um chega, limpa a igreja, um chega, abre a porta, outro chega, o porteiro não chegou, ele assume a porta, o pastor, de repente, ele não chegou, ele assume o púlpito, o obreiro, o presbítero, ele assume o púlpito, ele inicia a oração. Então, a igreja tem trabalho. Então, assim, se nós pedirmos direção a Deus, e com a direção de Deus, não há conflito, não tem como ter um conflito dentro da igreja. Todos trabalham, termina o culto, todos retornam para casa felizes, porque todos trabalharam, todos estavam no mesmo objetivo, no mesmo pensamento. Viemos todos trabalhar na obra de Deus, e tem trabalho para todos. Amém. Como o pastor falou, né? Eu vejo, o pastor pode até confirmar essa visão, assim como os demais irmãos aqui, né? Graças a Deus nós congregamos todos juntos, e eu vejo que todos têm essa mesma visão, né? Não é porque eu sou presbítero que, eu sou presbítero, não. Antes de ser presbítero eu era diácono, antes de diácono eu era obreiro. Então, a gente vai aprendendo as funções decorrentes de todos os cargos e entendendo que, assim, cada vez que você recebe um cargo, não é que você está em uma hierarquia. Não. Você é mais cobrado, você vai aprender um pouco mais, é lógico, né? Lhe foi confiada uma missão em determinada área, mas as demais funções permanecem com você. Então, muitas vezes eu chego aqui, está o evangelista abrindo na porta, o pastor está limpando a igreja, a pastora está limpando o banheiro, às vezes as crianças estão aqui ajudando, a missionária Lília, o presbítero Osmar está limpando um banheiro, está limpando uma cadeira. Às vezes eu chego, vejo as pessoas aqui trabalhando, vou lá, fico na porta, vou limpar alguma coisa. Então, sim, não tem isso de, não é eu sou pastor, eu sou presbítero, eu sou missionário, isso não é para mim. Não, todos entenderam e pegaram essa visão de que somos uma unidade e que todos esses trabalhos são pertinentes para que a igreja venha fluir. Não é mesmo, pastor? Sim. Eu quero, evangelista Brendo, só complementar algo importante. Que as pessoas que vão ouvir essas mensagens, o diálogo que nós estamos tendo nessa noite, podemos dizer assim, né, que está chegando a noite, quem sabe alguém pode dizer, olha, ali são 4 homens, esses 4 homens que estão ali fazendo podcast, conversando, dialogando, não poderia estar na rua evangelizando, tal. Nós fazemos isso também. E hoje, como o Dia do Trabalhador, a maioria das pessoas hoje que estão em casa estão com as suas famílias também, estão curtindo a sua família, estão dando atenção para os seus filhos, e nós aproveitamos uma tarde de hoje para também evangelizar você que está em casa. Sim. Dizer para você que vai nos ouvir que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo liberta, que Jesus Cristo transforma, dá vida eterna. E quem sabe tem alguém em casa que pode olhar e falar, poxa, que legal, que interessante, mas alguém pode querer criticá-lo por nós nessa tarde. Deveríamos estar aproveitando essa oportunidade para estar na rua evangelizando. Nós estamos evangelizando a todas aquelas pessoas que vão nos ouvir, que vão nos assistir, dizendo para você que Jesus Cristo é bom e que continue trabalhando. Tem uma recompensa de Deus para a sua vida, para as nossas vidas, e é por esse motivo que nós estamos aqui nessa tarde. Foi para isso que Jesus Cristo nos chamou, para falar do seu amor, para falar da sua grandeza. Amém. Aleluia. Aproveitando um assunto que o Mateus tocou, né, em relação aos cargos na igreja, né, o trabalho na igreja, né, a gente já falou sobre o trabalhar na igreja de uma forma geral, mas o voluntariado, né, o obreiro voluntariado, aquela conversa, né, poxa, fui chamada diácono, mas não sei, talvez não goste de ficar na porta, será que esse é o meu chamado, eu não sei, ou o obreiro que talvez assim, eu não queria lavar o banheiro da igreja, rapaz, mas nossa, tem que lavar, mas sabe aquilo de fazer com amor? Porque a gente vê em muitas igrejas, assim, às vezes, eu acredito, se você tem um chamado de Deus, seja qual for, você tem que
zelar pelo seu chamado, você tem que fazer com amor, né? E cada obreiro, né, como diz o presbítero Mateus, tem a sua função na igreja, né? Existe um organismo de Cristo, existe uma ordem, existe ali um direcionamento, né? Sim, Né, sim. pastor? Então, Por exemplo, voluntariar na igreja. sim, eu chego Não é aqui... uma obrigação, é isso que eu quero falar, não é uma obrigação. Sim, não, de jeito nenhum. Então. É importante que o obreiro entenda isso, né? É diferente. Por exemplo, nós aqui é diferente quando você vai para uma missão, que você sai para o campo. Que de repente você vai tomar conta de uma igreja em outro estado, em outra cidade, de repente você vai para lá, você tem um salário, você tem um valor X que é pago para que o obreiro esteja lá, é diferente. E em questão de vontade, eu chego aqui, eu limpo a igreja. Eu limpo a igreja, independente que seja o presbítero Mateus que vá ministrar à noite, que seja o evangelista Brendo, que seja o presbítero Anderson. Eu Cuidar da limpo a casa de igreja, Deus, né? eu limpo as cadeiras, o que tiver de fazer, eu faço. Porque faz parte do meu trabalho. Sim. E se porventura não tiver ninguém na porta, eu vou para a porta também. Né? Até hoje, nenhum de vocês chegaram para me encontrar ali ainda na porta, porque graças a Deus tem sempre alguém que está lá me substituindo. Mas se houver necessidade, eu vou estar na porta também recebendo os irmãos. Sim. Isso é maravilhoso, é o meu trabalho também. Sim. Eu preciso também, como pastor, entender que eu preciso servir. Que também, como pastor, eu preciso fazer isso. Glória a Deus, né? Entender, né, irmãos? O cuidar de almas. Essa é a missão, essa é a vontade, esse é o chamado, né? Porque eu lembro de quando criança ainda, tinha uns 12 anos quando eu me converti, e eu via os irmãos, os obreiros entrando na igreja, limpando a igreja, e eu comecei a sentir vontade de ajudar, né? Então eu ia para a igreja mais cedo só para poder ajudar o irmão Marcos a abrir a igreja, para poder limpar o banheiro, para poder ajudar Mas não é gratificante? Então, A gente assim, faz para Deus, isso, é gratificante, exato, é entende? com amor, entendeu? Porque você sabe que assim, as pessoas vão entrar ali, outros irmãos vão ir usar o banheiro, e não é bom que quando a nossa casa está limpa, está tudo organizado, então por que a casa de Deus vai ser bagunçada, né? Deus não opera na bagunça, então isso acaba chamando, uma coisa chama a outra, e conforme foi indo, as minhas irmãs foram me seguindo também para ir para a igreja, começamos a chegar cedo, todos fomos trabalhando, e com o tempo me colocaram para ir para a porta, e aí falaram, vamos deixar o Mateus na porta, para ajudar na porta, né? E fui para a porta, e aí eu ficava pensando, né? Não é bom quando a gente chega a um lugar e você é bem recebido, você é bem tratado. Então, exatamente essa a mensagem, né, que o pastor falou, é entender que assim, não é questão de cargo, é questão de se voluntariar realmente para o trabalho de Deus. Então, assim, quando você tem esse pensamento, quando lhe é ensinado, quando você recebe esse chamado de Deus, né, e você está disposto a aprender, está disposto a entender e tem a bênção, né, de encontrar obreiros, pastores, presbíteros, diáconos que estão ali e que compartilham dessa visão, então você acaba aprendendo pelo testemunho dessas pessoas, né? Eu tive a oportunidade de aprender com o pastor Marivaldo, com o presbítero Marcos, né, com o pastor Marquinhos, pastor Miguel e diversos outros obreiros, né, que eu posso acabar vindo a esquecer o nome, e essas pessoas foram me ensinando exatamente pelo exemplo. Eu olhava a vontade das pessoas trabalhando, o carinho, o jeito que as pessoas iam tratando, e aí eu queria replicar aquilo. Eu falava, olha que interessante. Lindo. E aí você vai aprendendo, vai absorvendo, vai fazendo, e quando você vê, a obra de Deus vai fluindo, né? Exato. Nos mínimos detalhes, né? Além de ser zeloso, voluntariamente zeloso, você vê que as pessoas elas se comportam como elas estivessem em seus lares. O que eu quero dizer com isso? A vontade. Elas ficam à vontade na casa de Deus. Elas olham o zelo, o cuidado, o carinho, a atenção que tem umas com as outras. Elas querem retornar. Pelo simples fato de nós zelarmos a obra de Deus e demonstrar isso para eles, demonstrando ali diante dos olhos deles.
faz com que eles venham e tragam mais gente. Só que, através da nossa vida, em nome de Jesus, eu creio que essas vidas que estão vindo vai repercutir e vai acabar fazendo o quê? Com que venham cada vez mais. Porque ali eles veem que ninguém é soberbo ou arrogante, ou mais, como o pastor falou, um mais do que o outro. Não. É todo só, como uma só unidade. Amém. Isso que é prazeroso. Isso a gente é maravilhoso. está na obra do Senhor como uma só unidade, pensando todo mundo junto. Cada um pensa, vamos fazer isso aqui, vamos arrumar ali, vamos fazer isso. Todo mundo arrumando tudo ao Graças mesmo a tempo, Deus. com zelo. Para a Amém. obra de Deus venha a crescer. Amém, gente. Amém. Agora vamos sair um pouquinho da igreja. Vamos tentar falar agora da conduta cristã no nosso trabalho do dia a dia, né? Porque cada um de nós, graças a Deus, todos aqui empregados, né? E aproveitando, vamos tentar, vamos nos basear em 2 temas aqui, tá? O primeiro é a conduta cristã no trabalho, né? Um cristão no trabalho, né? Assim, isso até questões de ética, que vai além, sabe? Alguns exemplos, né? E aproveitar até onde o trabalho entra em conflito com a igreja, né? Assim, até onde pode o trabalho entra em contrapartida à igreja. Porque, às vezes, poxa, o último dado que a gente tem é mais de 7 mil pessoas aí acompanhando aí as nossas redes sociais, né? Que a gente tem a estatística aí. Então, imagina quantas pessoas devem entrar em conflito mentalmente e falar assim, poxa, eu estou trabalhando demais. Isso é até um assunto meio polêmico também, porque vai afetar um dia de culto ou não, né? Um domingo, vamos conversar sobre esses 2 pontos, tá? A conduta cristã no trabalho e a igreja até que ponto. Eu gostaria de começar falando da conduta, porque eu, já citando um exemplo, eu trabalhei numa empresa que eu comecei a trabalhar na área de... Eu comecei como jovem aprendiz, depois eu fui efetivado, aí eu fui para uma área de RH, de administrativa. E o rapaz lá queria que eu assinasse as folhas de ponto de funcionário que não estava lá. E era uma empresa antiga, que batia ponto manual. Aí eu falava que não, eu não achava isso certo. Porque o cara não está lá, e a minha assinatura está lá, e isso dá problema lá em cima, e fala, quem é o culpado? Sou eu. Eu não passei da experiência nessa empresa, mas ali já tinha uma máfia, sabe, muito, né, complicado. Sim. É verdade. Conduta, né, pelo qual eu trabalho numa empresa farmacêutica, né? Por motivo de imagem, né, e auditoria, não vou citar o nome da empresa, mas ali houve uma conduta de ética onde que se acontecia coisa errada de até técnica de fabricação, onde pelo qual eles queriam burlar muitas vezes o que tinha ocorrido, um exemplo, amostras, querendo burlar algo que aconteceu às vezes numa programação de determinado equipamento para poder fazer a ferição de BO, que é oxigênio dissolvido do determinado reator. Então ali se abafou-se o caso. E olhando aquilo, eu acho errado, porque assim, comigo aconteceu uma situação de colocar uma sonda de pH dentro do reator e na hora de tirar a pessoa quebrou e não falou que foi ela. E querer acusar. Sempre alguém vai levantar contra você para poder acusar. Aí eu peguei, você está achando que foi eu que fiz isso, então vamos fazer assim. Você, líder, me acompanha e eu colocarei e tirarei diversas vezes para ver se eu vou quebrar ou não. Sim. Até para você ter a certeza do que é feito o meu trabalho. Sim. Porque a gente tem que ser verdadeiro, a gente não pode omitir e nem mentir. A gente tem que ser justo. Exato. E Se fui eu que errei, eu assumo, tem que ser, né? assumir, tem que ser Exato. verdadeiro. Não, eu vou assumir. Né? A responsabilidade vai vir da seguinte forma: se você assume seus erros, a pessoa vai voltar a confiar em você. Se você omite aquilo, que confiança você vai transmitir? E então foi demonstrado da seguinte forma, colocando a sonda, tirando a sonda, e viu que eu não quebrei. E outra, toda vez que a gente realiza determinada situação no equipamento, a gente tem que registrar em logbook. Além de registrar em logbook, em técnica de fabricação, aonde que depois de um ano a Anvisa vem e revisa tudo. É tipo auditoria lá, né? Assim, a indústria farmacêutica é pesado isso aí. Ainda bem que no meu caso não tenho local de trabalho, vou falar assim, né?
Acontece essas questões, mas eu dou graças a Deus, quando se falando de conduta, né? Meus colegas de trabalho, o local que eu trabalho, já houve sim algumas situações desagradáveis e a pessoa falar, não fui eu, tá, mas se não foi você, quem foi? Eu estou assumindo agora o meu trabalho, eu não posso, exemplo, né, assumir essa responsabilidade. Então, se não foi sua, foi de alguém. Então, preciso fazer uma ocorrência, um relatório, dizendo que eu assumi o trabalho, o posto de trabalho com essa situação. Então, isso é muito ruim, né, principalmente quando se fala nós cristãos. Então, nós temos que ter exemplo, trabalho, casa, rua e em todos os lugares, né? E voltando ao trabalho, eu me sinto feliz no meu local de trabalho. Inclusive, né? 3 pessoas já vieram aqui, né, que trabalham comigo, graças a Deus. Sim, 3 verdade. pessoas vieram aqui que trabalham comigo na minha jornada de trabalho, visitar a igreja e falaram bem. Inclusive, é interessante, é bom falar que um deles, a gente não conversava muito, mas é referente a Deus. De uns tempos para cá, aconteceu a oportunidade, nós estamos sempre falando de Jesus. E ele veio no culto naquele dia e depois ele me mandou uma mensagem, está aí no meu celular. Verdadeiramente, hoje eu acredito que você é um homem de Deus. Então, assim, para mim, aquilo foi impactante, porque ele nunca tinha falado nada para mim assim, poxa, você realmente é uma pessoa cristã, assim, tal, sempre calado. Mas vendo aqui na igreja a minha postura, que é a mesma minha postura no trabalho, ele manda uma mensagem para mim gratificante. Então, para mim foi muito bom. Então, eu dou graças a Deus, meu local de trabalho, os colegas, hoje que nós temos, são 11 pessoas, tem 6 cristãos. Graças a Deus. Glória a Deus. Trabalhamos numa turma de 11, então são 6 cristãos. Graças a Deus, pessoas que servem a Deus. E quando somos cristãos no ambiente de trabalho, a gente tem que sempre lembrar também um importante, que estamos sendo vistos por outras pessoas. A conduta do pastor Marivaldo está sendo acompanhada por outras pessoas. Sim, sim. Então, eu tenho certeza que no trabalho do pastor, as pessoas crê que ele é um homem justo, ele é um homem não. Assim, se alguém errou, tal, não fui eu, tá, cadê o registro? Ele vai atrás da informação para, né? Então, Sim. as pessoas olham. E o pastor até citou um exemplo antigo, né, de uma outra pessoa que também se diz cristã e, infelizmente, tem uma conduta que não compete com a Bíblia, né? Que não está a favor da Bíblia, né? Sim, é verdade. Né? Tive algumas experiências no meu trabalho, né? Em relação a isso. E, pra quem não sabe, eu trabalho com pessoas, empresas, né? Eu lido com pagamentos e tenho diversas atribuições, né? E eu lembro que eu estava em época de estágio ainda e eu era o responsável pela parte de pagamentos da empresa. Então, o pagamento dos terceiros passavam todos pela minha mão, né? O engenheiro responsável na época, ele largou a empresa, aí só tinha eu para assumir aquela área de custos, e então eu assumi o trabalho até que conseguisse alguém. E eu lembro que eu era muito perseguido pelo coordenador na época, né? Que tentava fazer de tudo para me prejudicar, não sei por que motivo, né? Era uma pessoa meio atribulada em si. E eu lembro que teve uma vez que veio um fornecedor e falou assim: você quer quanto para passar a mesma edição? E naquela época, estudando e já não estava numa situação financeira muito boa, eu poderia ter muito bem aceitado o valor, né? Ou estipulado o valor que eu quisesse, porque era uma medição de casa de milhões, né? A gente mexia com milhões. Toda medição era 1 milhão, 3 milhões, 2 milhões. E aí eu virei para ele e falei assim: não, cara, eu estou fazendo o processo, você me mandou a medição ontem à noite, hoje eu já peguei ela, estou com ela em mãos, vou seguir o processo, você vai receber até o final do dia, o pessoal do júri do financeiro deve entrar em contato. Aí, não, mas quanto que você quer poder passar aí na frente? Eu falei: não quero nada, eu recebi meu salário
fique em paz e já, como eu falei para você, até o final do dia você vai receber uma informação do financeiro aí te dando um respaldo sobre isso. Aí logo em seguida o superintendente da empresa me chamou na sala dele, né? E veio me cobrar exatamente sobre essa questão, né? Sobre este valor. E foi quando eu apresentei a situação para ele, falei, olha, tudo bem? Então, eu já estou tratando isso, tá aqui, estou conferindo os valores estão certos, os encargos também estão certos, né? Questão de tributação, de nota, essas coisas que é um pouco mais técnico, né? Tá tudo certo. Já estou passando para o financeiro, ele vai receber ainda hoje. E saí desse lugar com as portas abertas, né? Depois de atuar neste local, e ganhei a confiança dos meus gestores. Então, assim, se fosse outra pessoa, se de repente eu tivesse tomado outro tipo de atitude, será que hoje eu teria a porta aberta ou eu teria o reconhecimento que eu tenho hoje na minha área? Fora que às vezes as pessoas pensam em tirar vantagem, né, de situações e não pensam que assim existe um alguém maior além de tudo isso. E eu sempre tive isso para mim, que assim, um dinheiro que não foi obtido através do meu suor não é um dinheiro válido, não é um dinheiro abençoado. Vai ser um dinheiro que lá na frente eu posso achar que estou sendo esperto, que eu estou ganhando, mas lá na frente vai ser minha ruína. Então é um dinheiro que não frutificaria. Verdade. Isso acontece porque se trata de ser humano, né? Ser humano, infelizmente, lamentavelmente, pessoas complicadas, são falhos, né? Que não era para acontecer. Mas é bom que nós mantenhamos a nossa postura naquilo que somos, independente que vamos ser dispensados ou não. Essa é a minha conduta. Eu não concordo, está errado, né? Por exemplo, imagine, eu trabalho num local que a pessoa, de repente, liga para mim, fala, vai estar chegando fulano aí, fala que eu não vou estar para receber. Não, eu não vou falar. A senhora quer falar, a senhora deixa um recado aqui, deixa um bilhete, alguma coisa no envelope, eu posso entregar para a pessoa. Porém, não vou falar para ela que a senhora, ou que o senhor não está. Eu não vou fazer isso. Não é meu trabalho, eu não fui contratado para isso. Pode, inclusive, ser penalizado por causa disso, né? Não, de jeito. E até que ponto, né, a influência do trabalho para a igreja, né? Que isso também como muitas pessoas nos acompanham, talvez tenham essa dúvida, né? Poxa, como a gente falou, pontuou aqui, o trabalho é algo voluntário, a gente faz com amor, nos mínimos detalhes, na igreja, na obra de Deus, mas também não ir para a igreja todos os dias, inclusive domingo por conta de trabalho, aí não dá, né, pastor? Tem que separar cada coisa, né, seu devido lugar. Tem, por exemplo, nós temos pessoas aqui que hoje não estão aqui, obreiro, né, que não está aqui nesse exato momento, o presbítero Osmar, por exemplo, ele está trabalhando, né, então ele precisa trabalhar, ele tem as suas despesas, ele tem a sua família. Então, sim, o pastor da igreja precisa entender e compreender. Nós temos irmãos que só vêm na igreja durante o domingo, porque durante a semana ele trabalha até 10 horas, 11 horas, meia-noite. Então, gostaríamos nós que essas pessoas pudessem estar todos os dias. Desculpa cortar, pastor. E serve também de uma lição, porque também devem existir muitos pastores, né, presbítero, que assim, não, você tem que estar terça, quinta, sexta, sábado, sim, independente dos dias da igreja, mas tem que estar durante a semana também, senão você não vai receber dons espirituais ou você não vai crescer na graça de Deus. Tem gente que, infelizmente, age dessa forma, né? Não, tem bastante. Então, tem dos dois lados. Sim, imagine que eu imagino que eu tenho uma pessoa, que é um obreiro que trabalha aqui muito bem, que dá atenção, que atende o povo, que leva uma água para alguém, que fica na porta, que está sempre bem trajado, que está sempre ali trabalhando, mas futuramente eu não vou separá-lo ou consagrar uma pessoa dessa diácono, porque ele não vem em todos os cultos devido ao seu horário de trabalho. Eu não posso agir dessa forma. Eu não posso deixar nós não podemos reter o seu chamado, porque o seu trabalho não permite estar nos cultos todos os dias. Nós temos que compreender isso, entender isso, saber lidar com essa situação, né?
Exemplo, hoje ele está numa empresa, trabalha numa empresa, não sei, 10 anos, 15 anos, 30 anos que ele trabalha nessa empresa, num horário que não permite estar todos os dias nos cultos, né? O que nós temos que usar é de sabedoria, cuidá-lo, tratá-lo como uma pessoa abençoada, como um homem ou uma mulher de Deus, com carinho de igual modo a todos. Porém, se essa pessoa tem no coração que amanhã, depois, Deus vai preparar um trabalho para ele ou para ela que lhe permite estar na igreja, amém, nós vamos orar esse favor, para que Deus lhe conceda essa graça. Porque tem pessoas que gostariam de estar no culto, todos na igreja, todos os cultos, porém não está porque o seu trabalho não permite, mas no seu coração Mas o desejo... tem o desejo de estar na casa de Deus. E Deus cumpre esse desejo no nosso coração. Vai chegar o momento que Deus vai abrir essa porta. Mas no tempo de Deus, ele precisa trabalhar, ela precisa trabalhar e manter a sua família. Amém. É verdade, eu vou fazer uma menção também, de uma situação que ocorreu comigo também no trabalho. Passei numa vaga de técnico de laboratório, porém era para trabalhar à tarde, das 2 às 10h20. Quando eu recebi essa notícia que era para trabalhar à tarde, pedi um prazo, até quando eu posso dar o retorno sobre a vaga, se eu vou aceitá-la ou não. É uma vaga que eu queria, só que eu coloquei na balança. Eu trabalho à tarde e perco de cultuar, ou permaneço onde eu estou trabalhando à noite, pelo menos eu vou ter os dias de culto para mim poder cultuar. Porque eu sei que quanto mais eu venho cultuar, mais eu venho crescer na graça, no conhecimento e aprender com todos, aqueles que estão chegando, aqueles que já estão. Isso me faz com que eu venha ser gratificante e agradecer a Deus por isso. Porque se não foi um momento de poder ir para essa vaga, porque eu recusei a vaga, e todos que estavam no meu setor, que trabalham comigo hoje à noite, falaram, por que você não foi? Você poderia ter ido. Mas ninguém olhou para trás e falou, opa, ele é presbítero, ele tem um cargo eclesiástico dentro da igreja, ele precisa ajudar os irmãos, o pastor, a obra de Deus a crescer. Só que ninguém viu esse lado, só pensaram que é financeiramente. Hoje, graças a Deus, tudo que eu recebo, consigo fazer, bem ou mal, pagando ou não pagando, vamos dizer assim, eu consigo se manter minha família, manter meu lar, me manter, mas se eu tivesse ido, por fato de ser escala 6x2, 6x3 que hoje estou, hoje eu tenho mais tempo dentro da igreja. E se não fosse, ia trabalhar de segunda a sábado. Meu Deus. Aí que ia ter só o domingo para vir cultuar. E se quando tivesse, porque assim, você está no laboratório, você tem que... Sim. Você tem que poder prestar conta. O que é prestar conta? Você vai ter que fazer um monte de análise. E não é todos que fazem o seu trabalho lá, né? Eu imagino que seja uma atividade mais complicada, né? E é tudo monitorado, debaixo de uma legislação ali para cumprir. Isso. Então, assim... Porque, assim, à noite somos 6 pessoas. Cada um tem uma atividade. Às vezes estão fazendo transferência, outros fazendo descontaminação, outros fazendo esterilização, outros fazendo leitura, aferição dos equipamentos. E todo mundo trabalhando ao mesmo tempo, no setor atual. Mas se eu tivesse ido para o laboratório, ia ficar naquilo, fazendo amostragem, mas compensação é me comprometer na obra de Deus. Legal. É que, infelizmente, nem todos têm uma escolha, assim, né? Isso que é difícil, né, presbítero Matheus? Às vezes, sim. A gente não tem escolha, né? Hoje, atualmente, eu, por exemplo, eu trabalho durante a semana, né? E, infelizmente, não consigo vir nos cultos da semana, né? Até porque trabalho longe também, moro bem longe. Mas, na medida do possível, como hoje, por exemplo, que estou de folga, eu consigo vir para a igreja durante a semana, então a gente procura vir. Tem que ter aquele bom senso. A gente entende que estamos cansados, que somos seres humanos, que nosso corpo precisa de descanso também, mas também tem um lado espiritual, né? Que eu como obreiro, eu como servo de Deus, eu como cristão, eu preciso estar na igreja, então eu preciso, nas oportunidades, né, buscar a Deus. Então, hoje eu posso ir para o culto do domingo, vou no culto do domingo, apareceu a oportunidade de ir durante a semana, ou conseguir sair mais cedo, posso ir durante a semana, procurar também ir durante a semana, né, para alimentar a alma também, alimentar o espírito, né?
Evangelista Brendo, só finalizando, é importante lembrarmos também que todos os irmãos, irmãs, eles trabalham, aí estão todos os que estão na igreja, mas lembrar que eles também têm família. Que isso é muito importante. Tudo começa em casa. Então, é bom que os pastores, nós pastores, venhamos também entender isso, que pode chegar um dia de um culto, até mesmo no domingo, por que não? Um obreiro chegar e ligar e falar, pastor, hoje eu não vou estar indo no culto, eu vou na pizzaria com a minha esposa, com meus filhos. Então, não tem como o pastor achar ruim ou chamar a atenção desse obreiro, é um direito dele também. Porque ele também precisa ter o tempo com a sua família. Eu já estou falando isso, pegando um gancho aqui, falando isso, que é para vocês também que estão aqui. Vai chegar o dia que eu vou falar o seguinte, olha, hoje eu saí com a minha esposa, a gente vai sair um pouco, vamos na pizzaria, vamos no restaurante, vamos jantar fora. Vocês vão estar aí assumindo o culto, por que não? Sim, é um direito nosso, é um direito de vocês, é um direito dos obreiros. Né? Não só os obreiros, mas também os irmãos que trabalham a semana toda, que estão no culto todos os dias, o mês todo, e de repente ele quer sair com a família, mas fica retido com medo do pastor chamar a atenção, do pastor repreendê-lo, porque ele não veio no culto. Ah, mas você é um obreiro, você deveria estar no culto. Sim, mas antes de você ser um obreiro, você tem família. Antes de você estar na igreja, você tem família também. Então é bom que nós sabemos lidar com toda a situação, que isso é muito gratificante. Lado, né? Que assim, poxa, um obreiro que está se dedicando muito no trabalho é uma bênção, e está se dedicando muito na igreja é uma bênção, mas e dentro de casa, né? Exato. E isso é... A esposa, isso muitas das vezes, né, ela vai questionar, você tem todos os cultos, você está na igreja, você chega do trabalho, você toma um banho e se arruma e vai para a igreja. Então, e eu? Isso é sério. Ela vai chegar e falar, a mesma coisa, a mesma coisa a mulher, o homem também. Né, trabalha a semana toda e chega em casa, de repente, às vezes a mulher não trabalha, está em casa, mas o homem trabalha a semana toda. E aí, todos os cultos, o homem chega em casa, às vezes a mulher já não está, porque ela está no culto todos os dias. Entendeu? Aí vai chegar um momento que ele vai chegar e falar, poxa, você não tem um tempo. Ah, mas eu tenho que ir para a igreja. Tudo bem, a gente até entendemos que Deus, e vamos carregar isso em nosso coração. Deus, Jesus Cristo é a premissa nas nossas vidas, mas nós temos a nossa família. Então, nós não vamos estar bem na igreja se não estivermos bem em casa. Então, essas coisas é muito importante que para nós pastores que entendemos que todos os irmãos, dependendo de ser obreiro ou não, eles precisam também ter um tempo com a sua família. Então, vai chegar um dia que, de repente, o presbítero Anderson fala para mim, pastor, hoje eu não vou estar no culto porque eu vou hoje sair com a minha família. Tá? Eu estou falando isso incentivando, não é isso que eu estou fazendo. Estou só falando para que nós possamos entender que eles têm família, que vocês têm família, que todos nós temos famílias e que precisamos também um tempo com a nossa família. Exato, eu vou fazer menção Muito também, importante. porque se nós não estivermos bem com a nossa família, dentro do nosso lar, como é que nós vamos estar bem dentro da igreja? Como é que nós vamos estar bem para aqueles que estão chegando? A minha esposa falou, vamos marcar passar. Eu falei, vamos sim, só que eu quero ver o cartaz de filme para a gente poder assistir um filme. A gente pega, Legal, deixa as crianças legal. lá, cuidadora durante um dia, Sim. e Legal. vamos almoçar fora e vamos ver um filme. Tem que ter um planejamento. Isso é ter um planejamento. Lembre-se, se a gente vai bem no nosso lar, a gente vai bem no ministério. Se a gente não vai bem no nosso lar, a gente não vai bem no nosso ministério. Porque é um ligado ao outro. Então, é bom você se preparando que, provavelmente, né, ainda bem que a pastora está ali do outro lado, né? Provavelmente, que o mês que vem, não sei, né? Pode ser que eu falo, olha, evangelista Brendo, assume aí a igreja aí que eu vou sair com a família para ansiar um pouco. Sim, irmão, isso é justo. Precisa, né? Precisa. Precisa. Tá bom? Amém. Bom, gente, maravilhoso. Isso a gente tocou num assunto importante. E também, em contrapartida, também é interessante falar, mas já estamos acabando aí por conta do horário. Tocarmos no assunto sobre o trabalho com a juventude, né? O trabalho com jovens, o trabalho com crianças, né? O quão importante é o discipulado, o quão importante é o trabalhar com a juventude,
porque eles futuramente vão trabalhar, quando Deus Substituir, nos levar, eles futuramente vão trabalhar para o reino. E o que deixamos para eles, né? Então, assim, isso é algo que é um desafio nas igrejas. Tem igreja que está fazendo coisas mirabolantes, assim, para chamar a atenção, né? Mas eu acredito numa coisa: se você está com a Bíblia, você segue a Bíblia, você é um obreiro, e você ensina com base bíblica, tudo que você ensina, você não pode fazer isso, tal. Não, mas tem um motivo aqui, tá? Então, é diferente de você falar esses jargões populares, né, que as pessoas têm, ou experiências dos mais antigos que não deu certo com o antigo e aconselha a pessoa de um jeito totalmente errado, porque que não deu certo com ele também não vai dar com você. O casamento, né? Às vezes as pessoas falam, né, de casamento, só que assim, pessoas fora da igreja, quantas pessoas, gente, pessoas fora da igreja totalmente, quer aconselhar um jovem que está na igreja e falar que casamento não sei o que. Misericórdia, né, gente? Então, assim, o trabalho da juventude como um todo na igreja, o quão é importante, né? Os jovens sois fortes, né? É bom tomarmos cuidado com as coisas que a gente ouve por aí na mídia, né? Tomarmos cuidado, não deixarmos que muitas dessas questões venham infiltrar o nosso coração, porque são pessoas que, às vezes, infelizmente, muitos não são cristãos, não conhecem a nossa trajetória, a nossa vida como cristão, como servo de Deus, e, de repente, falam tantas coisas, né? Mas sem conhecimento. Uma coisa é você ter conhecimento, uma coisa é você viver o que nós vivemos no dia a dia da nossa vida. Por exemplo, uma pessoa que ela não é cristã, mas que não conhece o nosso dia a dia, mas quer falar daquilo sem conhecer. Então, eu aceitei Jesus, eu estou com... A minha idade hoje é 54 anos. Então, eu aceitei Jesus, eu tinha aí 18 anos. Entende? Então, tem uma experiência, nós vemos... Uma vida com Cristo, né? Entendeu? Uma experiência, vem de lá atrás. Então, assim, aí, de repente, alguém sem conhecimento quer falar algo, e muitas vezes, muitas pessoas dão ouvido àquilo, e isso vai contaminando. Então, é bom que nós entendemos isso. Uma coisa é você conhecer e você viver para falar. Outra coisa é você não conhecer, não vivenciar nada e falar de um assunto que não conhece. Sim. Então é esses cuidados que a gente tem que tomar, tá, gente? O trabalho com a juventude é um trabalho muito sério, muito importante, porque pessoas experientes geralmente querem ensinar pessoas que não têm experiência ainda. Então essas pessoas precisam conhecer, precisam ter o conhecimento, a pessoa precisa direcionar nos caminhos de Deus, caminho cristão, como ser um bom rapaz, como ser uma boa menina, né? Então, porque esse jovem, ao mesmo tempo que ele pode ajudar muito a obra, espalhar o evangelho, né? Dependendo de como ele for ensinado, ele pode ser muito complicado, né? Ao longo da vida e atrapalhar outras pessoas, né? Amém. O jovem, bem, posso falar como jovem, né? O jovem, ele quer ser pertencente, né? Ele está num processo de se encontrar. Ele está deixando, naquele momento que está deixando de ser criança para ser um adulto, para formar seus pensamentos, seu caráter, para entender o que ele quer. Então, o jovem ele acaba sofrendo algumas influências. E as pessoas, às vezes, olham isso como algo ruim. Né? O rapaz vive na igreja, ou está na igreja, mas aqui são ensinados, né, valores de que a família, né, é o primeiro chamado de Cristo, foi instituído por Jesus Cristo, né, por Deus. É entender que, né, aprender a dizer não para os vícios, né, às jogatinas, ao álcool, ao tabagismo e diversos outros tipos de drogas, né, e ensinar a pessoa que o fruto do trabalho ele é edificante. Então, eu não vejo o sentido do porquê ou para quê que as pessoas criticam tanto, né, o trabalho com jovens na igreja,
sendo que é ensinado a essas crianças que pai, que mãe é contra esse tipo de ensinamento, esse tipo de princípio. É exatamente esse princípio, esse ensinamento que é ensinado ao jovem e tentamos sim, né, ocupar a mente, né, do jovem, do adolescente, da criança, né, com atividades que sejam voltadas a ela, porque querendo ou não eles têm mais tempo que todos nós, né? Muitos deles somente vão para a escola, o pai e a mãe estão trabalhando, eles não estão fazendo faculdade, eles não estão, né, ainda trabalhando, então tem um período muito grande, ocioso, e é importante colocar eles para trabalhar. E por que não trabalhar com outros jovens, conhecer outras pessoas, aprender a viver, né, em coletividade, como um grupo, aprender mais sobre a palavra de Deus, sobre Cristo. E essa é a mensagem que nós passamos, né, e que eu aprendi como jovem dentro da igreja. E jovem é muito influenciado e, infelizmente, se não dá esse direcionamento, né, ele vai ser direcionado aí fora. Sim. E é isso. Desculpa, bom pastor. Falarmos, né, quando a gente fala, quando expressamos trabalhar, nós falamos de um trabalho voluntário, né? Estamos falando de quê? De tudo aquilo que ele se é dedicado a fazer dentro da igreja, né? Que às vezes as pessoas compreendem, os pastores pegam os jovens e põem para trabalhar. Não, não é nada disso. Tudo o que eles fazem dentro da obra de Deus é um trabalho para Deus. É um trabalho para o reino de Deus. Tudo que é feito dentro da casa de Deus é um trabalho para o reino de Deus. O evangelismo é um trabalho para o reino de Deus. O jovem evangelizando, hoje quase a gente não vê mais. Sim. Alguns anos atrás, eu saía na rua, via, né? Mais jovem trabalhando. Muitos jovens trabalhando, entregando, tal. Eles estão voluntariamente, eles se sentem vontade de fazer isso, porque está no coração deles que outros jovens participem do que eles estão participando. Até acelerados que brigam com o pastor, assim, pastor, deixa a gente ir, a gente Sim, já aconteceu comigo isso. Quando eu era líder do jovem, da mocidade, na época que eu era líder da mocidade, eles me pediam, não, eu quero estar presente. Mas, não, eu quero estar presente. Eu orei à noite, eu jejuei, porque eu quero estar presente. Então, vamos. Então, sempre alguém responsável, cuidando deles, né, na trajetória, estando presente, nunca deixá-los sozinho, entregando um folheto lá uma pessoa e esquecido para trás. Pelo contrário, todos juntos fazendo essa obra, isso é maravilhoso. Jovens, gera jovens na igreja também. Sim. É o abraçar, isso é né? Maravilhoso. Quando falamos de Glórias trabalho com os jovens, né? Sim. É que nem tivemos aqui o Cine Gospel. Sim, sim, sim. O cristão é um trabalho com jovens. Sim. Foi muito legal. Aberto a toda a igreja. Foi muito legal. Pretendemos, né? Que eu deveria participar, mas fiquei de fora, né? Estava trabalhando, né? Pretendemos futuramente, né? Também ter gincana com os jovens. Os jovens e só também falaram bem. trabalho com os jovens. Isso é Ou maravilhoso. seja, se levar um momento de lazer, né? Voltado também à questão espiritual, né? Ou seja, vocês sabem que aquele jovem está ali, ele não vai estar consumindo nada ilícito, vai estar aprendendo um pouco mais, estar louvando, participando, brincando. Então isso é o trabalhar, né? Não é que vamos pôr o jovem para trabalhar ou para fazer alguma atividade física ou pintar a igreja, não. O trabalho com o jovem que nós falamos, colocar esse jovem para trabalhar, é exatamente o que ele participar de gincanas, atividades, né, que vão edificar a sua vida, trazer crescimento espiritual, espiritualmente, né? Também, né? E lidar com outros jovens, conhecer outros jovens que têm o mesmo pensamento que ele, que está em busca da mesma coisa que ele, quer se aproximar de Cristo, aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus, aprender sobre os valores cristãos. Amém. É que nem o Paulo e Timóteo, né? Paulo e Timóteo. Um outro também. Então, jovem, nós vamos chegar aí na sua cidade, tá bom? A Igreja Assembleia de Deus Reviver em Cristo vai chegar aí, a DREC vai chegar aí, onde você mora, no seu bairro, na sua cidade, na Bahia, em Minas Gerais, aí no Ceará, na terra da minha esposa, né? Glória a Deus. Você é de onde, presbítero Anderson? Eu sou daqui de São Paulo. Então, mas eu tenho parente os bairros, né? Vai chegar, nós vamos alcançar, vocês serão alcançados também pela graça de Deus, tá? Glória a Deus, gente. Glória a Deus. Aleluia. Ia falar alguma coisa, presbítero? Sobre o Paulo e Timóteo. Nós sabemos que Timóteo era jovem e todo jovem ele está querendo aprender de tudo e fazer tudo ao mesmo tempo. Então, Paulo, naquele momento, ele fazia o quê? Ele ia trabalhando em cima de Timóteo.
como o pastor mencionou, não é que nós estamos colocando para trabalhar, nós estamos colocando, ensinando a trabalhar, assim como Paulo fez a Timóteo. E se ensina direito, o propósito, o porquê. Gente, o jovem entende depois o que ele faz não é para agradar um pastor, um homem. Ele faz, como o pastor falou, é para o reino de Deus. Então, depois que ele entende. A nossa função aqui, com um jovem no caso, é fazer o jovem entender, né, reconhecer, além, né, do que a gente já conhece, da gente se arrepender, de conhecer quem foi Cristo, o que ele fez por nós. Além disso, entender Amém. que o dia a dia na igreja, o trabalho na igreja, as coisas que a gente faz é para o reino de Deus. Então, assim, é com amor que a gente faz. Amém. Né? E Glória a Deus. também, aqui, também por conta aí do horário, gostaria de finalizar aqui lendo 2 versículos. Alguém quer falar mais alguma coisa sobre tudo? Eu vou dar a abertura no final, mas Isso. tá, então eu vou ler primeiro. É uma passagem que se encontra aqui em Colossenses, no capítulo 3, o versículo 23. 23 e 24. Ô, Glória, já está conectado. Rapaz, olha só que maravilha, Olha só. hein? Ó, E, isso é de Deus, viu? é de Deus, né? E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo coração. Aqui, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor galardão da herança, porque a Cristo, o Senhor, servis. E tudo quanto fizerdes, no seu trabalho, no seu dia a dia, no seu lar, na sua casa, na igreja, então assim... Vamos lá, pastor. Ô, Glória, está conectado, aleluia. É maravilha. É maravilha. Onde está escrito? Onde está aqui? Onde é que está aqui? Olha, o pastor marcou na Bíblia, ó. Isso é de Deus, ó. É Deus por aí. Amém. Glória a Deus. Vou, então, presbítero Mateus, depois presbítero Anderson e o pastor encerra aí. Amém, irmãos. Eu acredito que é isso, né, que nós temos a dizer sobre trabalho. É um trabalho edificante. Entendemos o chamado de Cristo em nossas vidas. Voltarmos nossos corações a esse trabalho voluntariado, né? Que possamos cada vez mais falar um pouco mais sobre o amor de Cristo, que possamos cada vez mais alcançar novas pessoas, né? Esse é o intuito, esse é o sentido, né, deste trabalho, é que nós possamos alcançar famílias, restituir lares, né? Queremos que famílias elas venham serem restituídas, lares, casamentos, filhos, maridos, esposas, né? Que essas pessoas possam ser alcançadas pelo Espírito Santo, que essas pessoas possam somar, né, também no trabalho de Cristo, que essas pessoas venham a ser alcançadas pelo amor da palavra de Deus, né? Esse amor que nos constrangiu quando estávamos no mundo, esse amor que nos alcançou, esse amor que nos fez entender que ser cristão não é eu me sentir superior, não é eu ser um super-homem, mas sim eu entender minha pequenez perante Jesus Cristo, né? Reconhecer os meus erros e os meus pecados e entender que através da graça do Espírito Santo que flui através de nossas vidas, né, nós possamos alcançar outras pessoas, que outras pessoas possam ser impactadas pelo Espírito, que nós possamos ser ferramentas de Deus e alcançar novas almas, para que essas almas, essas pessoas venham ser restituídas, né, elas venham entender o amor de Cristo que morreu no Calvário, né, por essas vidas, e que elas possam também estar trabalhando, né, na igreja, estar trabalhando para Cristo, para disseminar a palavra de Deus, para que novas e novas pessoas possam ser alcançadas. Amém. Glórias a Deus. E eu faço menção que trabalhar na palavra de Deus é você poder estar fazendo aquilo pelo qual Ele projetou na tua vida. Você colocar no coração e aquilo crescer, florescer e resplandecer para as pessoas, demonstrar para as pessoas o que é o trabalhar. Você poder ir de encontro a essas vidas, ir de encontro a essas almas que estão perecendo, para poder levar a palavra de Deus.
para que a palavra de Deus entre e testifique no nosso coração, para que nós possamos fortalecer. Mesmo que num dia não aconteça, mas vai chegar o momento que o Espírito Santo de Deus vai fazer com que você lembre. E isso vai crescendo, vai florescendo, e através da sua vida, com o devido amor fraternal, de amor de Jesus Cristo, isso vai transparecendo para outras pessoas. Faz com que outras pessoas também vejam o que você está sentindo. Muitas vezes você não está trabalhando dentro do ministério, mas você está trabalhando dentro do seu lar. Amém. Agora a pergunta que eu faço para vocês: trabalhem, porque vocês vão ver a diferença nas suas vidas e na vida dos seus. Porque o que está preparado aqui nessa terra é passageiro, mas o que está preparado no céu, como foi falado, é o nosso galardão. Então lembre-se, o galardão é lá no céu. Aleluia. Amém, Jesus. Então, quero agradecer a Deus, primeiramente, por essa oportunidade, essa conversa tão boa, esse diálogo. E eu tenho certeza que pessoas serão alcançadas, Aleluia. que vão nos ouvir. Seja louvado em nome de Jesus. E quero deixar uma mensagem para os pastores que amem dia por dia a sua igreja, os seus membros, os congregados, os obreiros, as crianças, de igual modo, porque todos servem ao Senhor, nosso Deus, com amor, com dedicação, e que venha cada dia mais nas igrejas ter harmonia, porque, infelizmente, ou triste falar, em alguns lugares as pessoas vão em busca de um amor, de uma paz, de um aconchego, de um abraço. Ele entra na igreja e sai da igreja sem nem sequer saber o nome daquela pessoa que entrou na igreja. Ou seja, nem o seu nome sequer falo. Entra e sai e ninguém sequer deu um abraço. Então, que nós devemos mudar isso, acolher as pessoas, abraçá-las e receber e cuidar com amor, com carinho, porque eu tenho certeza que a recompensa vem do alto, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de, antes de finalizar, de fazer as considerações, de chamar o Miguel, só para ele fazer consideração final, depois o evangelista Brendo vai chamar ele, porque é um menino que está sempre conosco nas nossas viagens. Quantas viagens nós fizemos para Cabo Frio, no Rio de Janeiro, e todas eles estavam presentes com a Heloísa, felizes, ia e voltava cantando, alegre. Então, é um menino que tem um futuro brilhante, tem um futuro maravilhoso, e nós vamos investir nele, no crescimento espiritual dele, que ele cresça servindo o Senhor, e que seja uma bênção na casa de Deus e em todos os lugares, e que venha ser exemplo para outras crianças, né? Tem 12 anos, então, que ele venha, assim, cada dia mais aprender, junto conosco, com a nossa simplicidade, com a nossa dedicação à obra de Deus, o amor às pessoas. Então, cresça assim, com certeza você vai ter um futuro. Eu quero ceder aqui o meu lugar para você, tá? O evangelista Breno, você vai fazer pouquinhos minutos aí, mas você vai dar uma consideração final, falar um pouquinho, de repente deixar uma mensagem para algumas crianças que estão do outro lado, e de repente falar um pouquinho, se quiser falar rapidamente, das viagens que você tem feito conosco, o que você tem aprendido. Tá bom? Miguelzinho, então, vem... O presbítero Mateus cedeu ali o lugar. Isso, e a gente finaliza com um louvorzinho? Sim, Ô, vamos Glória. preparar aqui, vamos preparar. Gostaria de pedir ao presbítero Mateus para ver aquela harpa maior para nós, por favor. Salve, irmãos, nessa noite, tarde, dia, madrugada, Aí sim, onde hein? vocês estiverem nos ouvindo, em qualquer horário, qualquer lugar, Ô, Glória. na paz do Senhor Jesus. Eu estou muito feliz de estar aqui. No primeiro podcast aqui, eu assisti aquilo diversas vezes na TV. Eu ficava olhando, caraca, que legal o trabalho, né, que não sei o quê. Ficava olhando, nossa, a igreja tem um podcast. Ficava todo feliz, ficava todo bobo ali assistindo, assim, muito feliz. Mas eu estou muito feliz de estar aqui hoje. Legal. Amém, Miguel. E, rapidamente, fala como foi a nossa viagem aí para o Rio de Janeiro. Acho que foram umas 5, 8 viagens para o Rio de Janeiro, para Cabo Frio. 11 horas, 10 horas, Por aí. 12 horas dentro do carro. Como que... Previsto normalmente era 8 horas, só que aí com as paradas, né, para poder usar o banheiro, para poder abastecer o carro, virava 10, 11 horas, trânsito diversas vezes. Acidentes, infelizmente, Sim, né? muitos acidentes, muitas pessoas feridas, outros infelizmente vidas se perderam, né? E as
viagens assim, eu, o senhor, a minha mãe, a Heloísa dentro do carro, indo, dormindo, brincando, conversando. Graças a gente a indo Deus. lá, né, por conta da igreja que tinha aberta no Rio de Janeiro. As viagens eram bem legais, a gente Trabalho legal, né? cantava, a gente fazia algumas coisas assim, que eu gostava pra caramba dessas viagens, né? Amém. De repente o Brendo... Amém. Gostava dessas viagens assim, era um momento em família assim. Em pra breve nós gente- estamos retornando para lá novamente. Bom, Fazer a obra, né, Miguel? Amém. Chamar aqui o percussionista. Em nome de Jesus. amém, Miguel. Obrigado, Deus Miguel. abençoe, viu, Miguel, pela sua participação, tá bom? Tá, Deus abençoe. Ó a juventude aí, ó a juventude ele aí. que é o que nos entrevista, mas vai se preparando aí. O evangelista Brendo falou que vai preparar Ah, sim. para vocês. Teremos trabalhos com a juventude aqui, com as crianças também, os adolescentes. E o Miguel vai ser aqui um pilar importantíssimo, né, Miguel? Miguel vai me ajudar bastante, eu creio, em nome de Jesus. Quando eu quero só te pedir, por gentileza, quando nós cantamos isso aqui, que cantar aqui, você virar essa página para mim. Tá bom? Ok. Isso aqui, eu quero. Qual hino, pastor? É esse aqui mesmo? Ah, ele É o 115. Ah, o 115. É. Amém. Só tem isso aqui só? Só duas estafas só? São Só duas estafas? Três? 2, 3. Tá bom. Amém. Glória a Deus. Louvem com a gente, Então, vamos em louvar, nome de né? Jesus. Graças a Deus, a oportunidade de nós louvarmos a Deus Aleluia. como forma de agradecimento. E vamos trabalhar então, né? Vamos Glória a trabalhar Deus. para esse Senhor que é nosso Deus, nosso Salvador, né? Então, vamos trabalhar para Ele. Eu quero trabalhar para o meu Senhor, levando a palavra com amor. Quero eu cantar e orar, preocupado eu quero estar, se na vinha do Senhor trabalhar e orar, na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é estar preocupado sempre estar, se na vinha do Senhor. Eu quero cada dia trabalhar, escravo do pecado libertar, conduzi-lo a Jesus, nosso guia, nossa luz, se na vinha do Senhor. Trabalhai e orai, na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado sempre estar, se na vinha do Senhor. Eu quero ser obreiro de valor, confiando no poder do Salvador. Se quiseres trabalhar, acharás também lugar, se na vinha do Senhor. Trabalhai e orai, na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, preocupado sempre estar, se na vinha do Senhor. Glórias a Deus. Aleluia. Aleluias. Deus abençoe sua vida. Eu espero que Deus tenha falado ao seu coração, tá? Porque tudo que a gente faz é com um propósito. E que Deus possa te abençoar grandemente, seja na sua área familiar, espiritual, no trabalho profissional. Amém? E que nós podemos sempre trabalhar na seara do Senhor. Amém? Amém. Em nome do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos os irmãos em Cristo aí da nossa igreja, aqui em Taboão da Serra, que Deus possa abençoar a todos em nome de Jesus. E daqui a pouquinho vamos continuar aqui com esse trabalho Vamos aqui ter com porção dobrada.
Com as irmãs também, né? É, e logo versão mais, dobrada, às com as irmãs 19h30, ainda também. às 19h30, o nosso grande culto de louvor e adoração a Deus. Amém. Que Deus abençoe. Um beijo no coração de todos. Deus abençoe, Deus gente. abençoe.